Bom dia. Um feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês? Quem não me conhece aqui? Acho que todo mundo me conhece, né? Quem não conhece Gil da Barraca, conhece a Barraca do Gil, né? É fácil demais. Eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5 meses que eu vim aqui. Isso é que é não querer Gil por perto, né? Olha o tempo, né, irmão? Na verdade, já houve outras datas e não deu certo, né, irmão? Ele já convidou, eu cancelei e tudo, mas Deus sabe todas as coisas. E aqui estou. Eu agradeço a Deus, primeiro a Deus por essa oportunidade, e ao irmão Nito. É Nito ou é Nitô? Nitô. Vou botar um acento nesse ó. Nitô, pelo convite. Também o irmão Marinho, que já me convidou e da última vez eu não pude vir, mas está valendo, não está? Está valendo, pois é. Obrigado. Eu estou conhecendo aquela irmã ali de algum lugar, a senhora mesmo. A senhora, eu acho que eu lhe vi na igreja de onde, meu Deus do céu? Irrigação, né? Isso, a senhora já se batizou? Já? Está firme? Muito bem, louvado seja Deus. Eu lembrei da senhora. Muitos aqui eu conheço de vista, mas não conheço pelo nome, mas eu conheço de vista. O importante é que todos nós estamos no mesmo barco, viu? Não tira a rolha não, senão afunda o barco e eu vou junto. Estamos todos no mesmo caminho. Eliseu e Lucas, né? Dupla dinâmica aí. Graças a Deus tenho encontrado ele nas igrejas. O irmão ali do Caleb, eu estou tentando conhecer ele de algum lugar, mas não estou conseguindo, mas já vi. Não já? Já te vi. Na irrigação também? Louvado seja Deus. Amados, meu amigo sonoplasta, tudo bem com você? Tá bom mesmo? Que mal venha tu. Menino novo, bonito, cheio de saúde, né? Me fazendo inveja aí com essa boniteza. Vamos abrir. Tem alguém aqui que nos visita que ainda não é batizado na igreja adventista? Tem? Tem uma mocinha ali? Deixa eu olhar para você. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Você é daqui mesmo, do Lagoa das Pedras? Amém. Pois é. Tá no sábado pela manhã na igreja, isso é um bom sinal. É sinal que tem afinidade com a igreja. Isso é bom. Porque geralmente as visitas é domingo à noite, né, que vem. Ou em alguma programação. Queridos, irmão Jota, prazer revê-lo, irmã Márcia. Quanto tempo, né? A gente sempre se vê. Eu quero convidar você a abrir a sua... Desculpa a minha falta de educação, eu vim na companhia de alguns seguranças, o irmão Marcos, membro lá da nossa igreja, é uma das figuras ilustres de lá, o seu filho Bernardo, e o nosso amigo Berival, nosso irmão Berival também, que acho que viu aí nos status que eu vinha para cá e disse, irmão, cabe mais onde cabe, e aqui ele está, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Quando chega esse horário assim, 11 e pouquinho, bate um pouquinho de maresia, principalmente quem chegou cedo na igreja, mas eu quero lhe pedir que você fique bem atento à mensagem, tá bom? Eu espero que essa não seja só mais uma mensagem. Ela está sendo gravada para colocar no canal BG Gospel CG. Nós temos um canal no YouTube, no qual a gente coloca lá os sermões que sempre que prega e algumas reflexões. Algumas pessoas aqui recebem essas reflexões pela lista de transmissão no WhatsApp. O intuito desse canal é só pregar o evangelho. Tá ouvindo, irmão Braulinho, o famoso Braulinho? Ele assiste sempre, né? Eu mando diariamente reflexões e também sermões. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com as pessoas, porque é uma maneira que nós encontramos de pregar o evangelho está dando certo. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através dessa plataforma, desse canal. BG Gospel CG no YouTube. Tá bom? Então esse sermão vai estar lá daqui uns 8 dias, se eu não me engano. Eu mando para vocês o link. E vocês, se gostar, vocês assistem de novo. Manda para as pessoas. Se não gostar, manda do mesmo jeito, né? Como é teu nome? Robert e Richard? Nome bonito. Pois é, se não gostar, manda do mesmo jeito, porque você não gosta, de repente alguém gosta. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus?
Santo e soberano Deus, nosso Pai Criador e mantenedor, nós te agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor nos despertou, nos trouxe à tua casa para exaltarmos, glorificarmos e adorar o teu santo nome. Amém. Perdoa, por favor, os nossos pecados, perdoa às vezes, Senhor Deus, a nossa inércia espiritual, perdoa as vezes que negligenciamos, ó Pai, a comunhão contigo. Somos fracos, somos míseros pecadores, mas cremos no teu amor e na tua misericórdia. Amém. E com esse pensamento nós estamos aqui reunidos entre irmãos para te adorar na beleza da tua santidade. Amém. Nós suplicamos por tua presença na pessoa do Divino Espírito Santo. Vem estar em nossas mentes, em nossos corações e fala conosco através da tua palavra que se encontra aberta. Usa o teu servo, Senhor, conforme a tua vontade. Que todos que estão aqui nessa manhã possam sair daqui preenchidos do teu Santo Espírito e que possam sair, Senhor Deus, ansiosos, desejosos de pregar o Evangelho, de ser verdadeiras testemunhas tuas nesse mundo cheio de caos. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajuda, Senhor Deus, a buscar cada vez mais a tua presença. É o que te pedimos e suplicamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, essa passagem de Hebreus é uma passagem muito... Dificilmente as pessoas pregam com Hebreus, né? Assim usa a epístola de Hebreus. Hebreus é uma carta direcionada aos judeus. Ela foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. Alguns comentaristas dizem que foi escrita por Paulo, outros por Barnabé, por Lucas. Mas a maioria acredita que foi Paulo quem escreveu. E o intuito dessa carta é fazer com que o povo não voltassem aos seus antigos hábitos, que o povo não desistisse da caminhada. E foi em oração eu pedi a Deus que me desse uma passagem para trazer para vocês aqui. Por que eu trouxe essa mensagem de reavivamento para a igreja? A semana passada eu preguei sobre reavivamento, a reforma é constante. Preguei na Igreja Central de Capim Grosso. E hoje eu estou trazendo uma mensagem parecida. Mas por que tanto esse tema? Olhe em volta e você vai saber por quê. Quantos anos tem essa igreja? Essa igreja não era para caber mais de gente. Essa igreja era para ter sido ampliada. Não é só essa igreja. Várias igrejas adventistas, várias igrejas evangélicas eram para ser expandidas. Sabia, irmão? Como é teu nome, Bessa? Ou de cá? João? Birlon. E você? Você é pregador, não é? É que eu já vi você em algum lugar. Semana da Primavera. Sim. Por onde nós temos passado, nós estamos vendo uma decadência espiritual. Estamos ou não estamos? Em várias igrejas. Igrejas grandes, igrejas centrais, grupos. E hoje nós precisamos de uma mensagem de reavivamento. Aqui nessa época que essa carta foi escrita, os seguidores de Jesus estavam se esfriando. Eles estavam voltando ao judaísmo. E aí o apóstolo Paulo, divinamente inspirado por Deus, mandou essa carta para que fortalecesse as pessoas a permanecerem na fé. Essa carta mostra a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Além de mostrar o Novo Testamento como cumprimento do Antigo, é o livro que mais cita o Antigo Testamento e apresenta a consumação do Antigo Testamento no Novo. O Antigo Testamento fala da promessa e do Novo Testamento, e o Novo Testamento do cumprimento da promessa. O Antigo anuncia Cristo, o Cristo da profecia, e o Novo revela o Cristo da profecia. O Antigo Testamento é a preparação para o Novo. Aqui não é leitura ainda não, viu, gente? É uma introdução. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Ou seja, as pessoas não entenderam naquela época que Cristo era o cumprimento do antigo. Aí houve uma rejeição do Cristo, porque não tinha compreensão. Talvez você se batizou na igreja adventista do sétimo dia e já pensou em desistir, como eu já desisti uma vez, porque você tinha o foco errado. Você estava achando que seriam só flores. Mas depois do pecado, até as flores ela vem com espinhos. Mas para você desfrutar a beleza da flor, a fragrância da flor, você tem que tirar os espinhos.
desviar dos espinhos ou até sofrer um pouco com os espinhos. Isso é inevitável, não tem jeito. E a nossa leitura começa no capítulo 2 de Hebreus, o qual diz o seguinte: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Amém. Desde o Antigo Testamento, desde o Êxodo, Deus providenciou meios para que seu povo permanecesse na sua presença. Nós entendemos que Deus resgatou o seu povo do Egito, e aqui fala que eles foram batizados. Paulo fala em suas epístolas que eles foram batizados no mar. Um simbolismo de que quando eles passaram pelo mar, eles foram batizados pela água. E como eles tinham na sua companhia, na presença deles ali, a presença de Deus manifesta através da nuvem, que à noite ela se transformava em uma coluna de fogo, representa também a presença de Deus e o batismo no Espírito. Então eles foram batizados nas águas e batizados no Espírito de forma simbólica. E Deus se fez presente diante do seu povo durante toda a história, sempre. Deus nunca esteve ausente. E todo o ritual do tabernáculo que Deus pediu a Moisés que construísse, ali no Antigo Testamento, na verdade era para que Deus se fizesse presente no meio desse povo. E Deus se fez presente na coluna de nuvem, durante o dia, durante a noite, no tabernáculo, durante todo o Antigo Testamento e também durante o Novo Testamento. Por conta da rejeição ao cristianismo já no Novo Testamento, o povo começou agora a se reunir em seus lares. E depois da destruição, ou melhor, antes da destruição do templo já tinha essas reuniões nos lares, porque o judaísmo não aceitou o cristianismo. Na verdade, não só o judaísmo, o cristianismo era visto como uma seita, era visto como heresia. Só se tornou uma religião aceita depois do 3º século. E foram difíceis. Aí as pessoas viram os milagres que Jesus fez, as curas, e as multidões iam acompanhando Cristo, né? Mas a maioria com o objetivo errado. Às vezes é normal você numa festa de batismo, outras pessoas vêm aqui à frente por a euforia, pelo momento da emoção. Alguns choram e aceitam o batismo, até se batizam, mas com poucos dias saem da igreja. Por conta da fragilidade no momento, a carência espiritual, algum problema pessoal que está passando, aí toma a decisão. Mas quando chega, que aceita verdadeiramente se batizar, acha que vai ser mil maravilhas. E não foi diferente naquele tempo. Muitos judeus se converteram ao cristianismo, aceitando Jesus, que era o cumprimento do judaísmo, só que eles não entendiam. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo, é o objetivo. Os judeus foram levantados para apresentar quem ao mundo? Jesus. Só que eles estavam tão errados, tão equivocados, que Jesus veio e eles não aceitaram. Aí você fala, eu fui na igreja de Lagoa das Pedras de manhã, ouvi uma mensagem, e não falou comigo, não falou ao meu coração. Você vai buscar que mensagem? O que você quer ouvir ou o que Deus quer falar com você? O que lhe agrada ou o que agrada a Deus? Eu lhe garanto uma coisa, o que você vai ouvir hoje aqui é o que Deus quer que você ouça. Porque eu não orei uma semana pedindo a Deus que me desse uma mensagem certa para a Lagoa das Pedras, para a palavra do Senhor voltar vazia. Não vai voltar, em nome de Jesus. Amém? E o que acontece é que Deus, ele sempre anseiou por estar presente no seu povo. Foi na coluna de nuvem, foi no tabernáculo, na tenda da congregação, foi no templo e foi nas reuniões dos lares. Ou seja, qual foi o hino do pregador? Fortalece a tua?
E Deus quer estar presente na sua vida também como igreja. Às vezes você fala assim, a igreja somos nós. Quando você fala a igreja somos nós, você está certo. Mas quando você diz eu sou igreja, você está errado. Você não é igreja. Não existe igreja no singular. Igreja é no coletivo, é no plural. Nós, aí é uma reunião, aí é a igreja. Só você é o templo do Espírito Santo. Todos nós somos. Mas como igreja, temos que estar juntos. Temos que estar 1, 2, 3 reunidos. Aí sim nos tornamos igreja, comunidade de fé. Entendeu? Ah, eu não vou para a igreja não, porque minha igreja é em casa. Não. Essa é uma desculpa para você não congregar. Você pode até se manter firme por uns dias, mas você está negligenciando o seu compromisso com Deus. Eu vinha falando com o irmão Marcos, houve um período aí que eu fiquei nas Arábias durante 5 meses e pouco. Foi quando eu cancelei o compromisso com o irmão Marinho, cancelei o Caleb distrital de São José. No período da transição política, eu estava tomando os remédios, eu estava mais doido do que eu era ainda, do que eu sou ainda, né? E ouvi um monte de coisa, aí eu não estava com espírito bom para pregar. Podia ser que eu podia ir para o carnal e não dar certo. Aqui é o lugar santo dos santos e a gente não tem que vir aqui falar do nosso ponto de vista. A gente não pode vir aqui explanar a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. E aí eu achei por bem dar uma pausa, mas foi um perigo. Foi um perigo. Quase eu não volto. Quase. Então quando você se sentir fraco, mesmo sem vontade de ir para a igreja, vá. Vá, porque o inimigo vai lhe usar dizendo que você não precisa congregar. E eu fiquei uns dias sem ir na igreja, estudava a Bíblia, orava, pregava pela internet, mas não ia para a igreja. Era como se eu estivesse manco, e de fato eu estava manco. E eu estava pendengando na fé. Mas graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta, e aqui estou. Amados, a visão errada. Nessa carta o escritor emite um alerta aos hebreus. Muitos estavam esfriando na caminhada da fé, alguns por má compreensão do que seria fazer parte da nova aliança em Cristo. Outros por acharem que seguir o Messias deveria ser algo unicamente prazeroso e cômodo. Né? Ou seja, talvez você fale assim, se batize, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida e seus problemas vão acabar. É assim? Mas algumas igrejas falam. Você vai prosperar financeiramente, as portas vão se abrir, a doença vai sair do seu lar, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai ser mil coisas, 1000 maravilhas. É mentira do cão. Ah, então que vantagem há em servir a Jesus? Que tudo isso pode acontecer e pode não acontecer. Mas se não acontecer, se o seu casamento não estiver restaurado, pode ser restaurado. Se você estiver com a vida bagunçada, pode ser bagunçada, porque vai depender da sua entrega. Vai depender do motivo que fez com que você aceitasse. Por que que esses homens e esse povo, homens e mulheres, os hebreus, os judeus, que aceitaram o caminho, seguir o caminho de Cristo, seguidores de Cristo, estavam se afastando, porque a concepção deles de Cristo era outra, era um libertador do jugo de Roma. E quando eles começaram a ser perseguidos pelos romanos e pelos judeus não cristãos, eles começaram a enfraquecer e voltar às práticas velhas, antigas do judaísmo. Eles não se desprenderam das leis judaicas. Inclusive os livros de Paulo, às vezes são um pouco complexos. Algumas pessoas pensam, quando Paulo fala que não vive mais pela lei, pela graça e tal, e que a lei foi cravada na cruz e foi abolida, ele em muitas partes ali, ele está se referindo às leis cerimoniais. As leis de adoração de dias de festas, inclusive dos sábados festivos, as leis do tabernáculo, a lei de festa de lua nova, tudo isso. Então ele não, em momento algum, ele diz que a lei foi abolida. Algumas pessoas, para querer puxar brasa para sua sardinha, deturpam as palavras de Paulo para falar isso. Então o que é que estava acontecendo aqui? É que o escritor aqui queria fazer com que o povo entendesse que os rituais judaicos eram sombras do que viria. Era sombra de quem? De Cristo. Cristo veio, era o cumprimento do judaísmo, mas eles não tinham compreendido. E por isso eles estavam meio que perdidos.
Ou seja, essa era uma visão errada, que infelizmente perdura até hoje. Muitos aceitam Jesus, mas querem separar Jesus da cruz. Como assim? Jesus nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo. Morreu para que nós pudéssemos morrer para o pecado e viver uma nova vida. Aí a gente olha para Jesus e pronto, agora é só 1000 maravilhas. Mas a cruz, ela fala o contrário. Todos que aceitam Jesus têm que tomar sua cruz e carregar. Você vai ter dificuldades. Mas aquele que for fiel, ele diz o quê? Dar-te o quê? A coroa da vida. Nós precisamos entender que o que ele tem preparado para nós não se resume aqui. Porque se fosse para se resumir aqui e falar a verdade, eu não estava aqui não, gente. Eu estava era curtindo, satisfazendo a carne. Porque eu só ia viver o momento, o que ia valer o agora, para que eu me preocupar com o depois. Não é, irmão Marinho? Mas eu creio que Deus tem algo para aqueles que são fiéis, como tem algo para punir os seus infiéis. Isso é fato. E não é eu que digo. Todo fiel cristão deve saber das dificuldades que surgirão ao longo do caminho. Como também deve ter fé na recompensa que não se limita a esta vida. 1 Coríntios 15, 19 diz o quê? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Obviamente que se tornar um cristão já é gratificante no presente. Não pode, olha, existe um contexto aqui, um paradoxo, né? Algo contraditório na linguagem do povo de algumas igrejas, de alguns pregadores, até da nossa igreja mesmo. Presta atenção aqui, ó. Olha o que eu vou falar aqui. Eu acho que você já viu alguém dizer, se você é crente e está vivendo 1000 maravilhas, esse seu cristianismo está errado. Se você é crente e não está passando por perseguição, isso está errado. Aí me diga uma coisa, a nossa irmã que está nos visitando, como é teu nome? Elza. Irmã Elza, imagina que eu quero apresentar Jesus para você. Mas eu vou te apresentar só a cruz, só as dificuldades, só os espinhos, só as chibatadas, só a perseguição. Tu vai tomar decisão? Toma não, irmã. Toma não. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós queremos paz. Paz de espírito. Nós queremos vida longa. Nós queremos ter uma esperança de dias melhores aqui e na eternidade. Amém? Amém. Aí o crente mal informado acha que por você ser cristão, você tem que viver passando dificuldade, perseguição, sendo humilhado, sendo caluniado. Ainda tem os desconvertidos, descarados, que não tem vergonha na cara, que compra, não paga, aí o nome fica na rua e diz ali, ó, é normal que o crente seja apedrejado. É apedrejado porque não tem vergonha na cara, não honra seus compromissos, é um testemunho negativo. Porque o crente direito e fiel, ele vive como um verdadeiro cidadão e é um cidadão do céu. Ele não é defamado na rua. Ele não tem seu nome ridicularizado porque ele cumpre com seus compromissos. E ser cristão é ser semelhante a Cristo, é dentro e fora da igreja. Quando você vê um cristão, preste bem atenção, que só vive na mão do agiota devendo, só vive com o nome pendurado aí no comércio, devendo todo mundo, fazendo caixa com um e com o outro, toma de um para pagar outro. Você muda a fala, ele não é cristão, ele é crente. O capeta também é crente, mas ele precisa se converter agora a ser cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele procura ter ética, ele pode comer feijão puro, mas está pago. E o verdadeiro cristão não acorda com sol quente para ir trabalhar, não. Ele acorda cedo, é no pular do galo, no cantar do galo, para poder honrar com seus compromissos, providenciar o sustento da sua família, e não ter o nome defamado e não desonrar o nome de Deus e da igreja. Quando você vê aquele que se diz cristão, ele não está doente, mas ele só vive em Pindaíba, se você tem intimidade com ele, vigia, querido, toma vergonha na cara. Vigia, que tu só vive na luta desgraçada dessa, só porque tu é cristão, não é porque tu é displicente, tu é dissimulado. Tu está envergonhando Deus. É normal que passemos por dificuldade, mas viver só em dificuldade não é uma coisa contraditória, irmão Braulio? É contraditório. Aí o cara acha que porque ele é cristão, ele tem que viver num martírio desgraçado. Vai ter uma perseguição? Vai. Mas vai perseguir o crente pobre, o crente rico. Vai perseguir todo mundo. Mas aquele que já vive na Pindaíba agora, com esse sol nascendo para todo mundo, ou com pouca ou muita água, a dificuldade é para todos.
Alguns aproveitam só para vender picolé, outros para ficar na sombra. Não reclama. Né, Jota? Jota, para sustentar essa menina bonita e esse gatão aí, tem que ir para Vaz da Roça todo dia. Fica em casa, Márcia. Fica lá, não vai trabalhar não. Aí você vai passar dificuldade e vai dizer porque eu sou cristão, é porque é preguiçoso. É, porque é preguiçoso. Aí a igreja morre. Você não é exemplo para ninguém vir para a igreja. Amados, ou seja, as pessoas acham que por ser cristãos, obviamente que se tornar cristão já deve ser gratificante aqui no presente. Não podemos achar que o cristão deve viver só em aflição, só porque o Senhor Jesus disse lá em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. Ele disse que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí você só vive na aflição, mas uma aflição que você fez por onde? Ele quer dizer aqui, aquele que sofreu por mim. É nesse ponto. Ele não está falando da negligência espiritual, não. Você é cristão, mas não tem a lição. Eu não vou nem mandar levantar a mão quem tem a lição aqui. Eu não vou nem perguntar quem está fazendo o ano bíblico aqui, que eu não quero envergonhar. E olha que tem pouca gente. Imagina se fosse uma igreja cheia, grande. Aí você quer ter uma vida boa na presença de Deus, mas você não busca a presença de Deus. Como você quer estar em comunhão com Deus se você não busca? Como você quer ouvir uma palavra de amor da sua esposa se você não fala que ama? Como você quer ter um relacionamento amigável com as pessoas se você não tem, se você não dá primeiro? Na vida é assim, ó, moeda de troca. É dando que se recebe, é batendo que se abre, é buscando que se alcança. É bíblico, não é, irmã? Se está dando alguma coisa errada nessa igreja, o problema é as paredes? É as paredes, irmãos? Somos nós. Sempre presente. Ao longo da história, Deus sempre levantou profetas para conduzir seu povo. Enquanto o povo obedecia, o mal não vencia. Assim que o povo desobedecia, o mal vencia. O objetivo da carta aos Hebreus era incentivar os judeus cristãos a se manterem firmes na fé cristã e não a voltarem às antigas práticas judaicas. Eles deveriam se desligar das sombras das leis cerimoniais e deveriam entender a verdadeira e real função da lei moral. Eles se atinham à lei moral como um ponto de salvação pela lei. A lei salva? Os judeus achavam que seriam salvos por observância da lei. Ninguém será salvo por observância da lei. Ah, então eu posso transgredir? Não. Ah, eu tenho que entender então. Você só consegue observar a lei se você aceitou quem? Jesus. Se você aceitou o Senhor da cruz, se você aceitou entrar pela porta da graça, se você aceitou a graça de Cristo, por amor a Cristo, você obedece à lei. Porque ele mesmo disse, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Se não tiver amor por Cristo, a observância da lei vai ser mero formalismo. Só. É por isso que algumas pessoas falam assim, a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que algumas pessoas querem usar esses 2 mandamentos, que na verdade é os 10, para dizer que o sábado foi abolido. Porque ele sabe que amar a Deus consiste em adorar só a Deus. Não tomar o nome dele em vão, não ter imagem de escultura, não ter outros deuses, tudo isso é amor a quem? A Deus. É isso? E outra coisa, o sábado é o único mandamento que aponta a Deus como Criador. Criador. Então os 4 primeiros é o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 amar o próximo a ti mesmo. Mas o povo quer deturpar isso e dizer, não, os 10 mandamentos ninguém consegue. E quem foi que disse que você vai conseguir? Mas está tentando? Para Deus o que importa é se você está tentando. Sozinho nós não conseguimos. Mas pela misericórdia de Cristo, pelo agir do Espírito Santo, nós conseguimos. Caindo hoje, levantando, colocando a mão para cima, o Senhor segurando e a gente vai. Não é isso? Enfrentando a prova e sendo aprovado todos os dias. Essa é a nossa missão. É tentar. O executar vai depender da nossa perseverança na caminhada.
O que nós temos que fazer é não desistir do caminho. Amém? Amém. Amados, eles estavam se apegando aos meros formalismos da lei cerimonial, por isso queriam voltar. Ser cristão estava difícil, perseguição romana, perseguição dos judeus. Aí eles diziam, é melhor voltar às práticas anteriores que nós tínhamos e deixar esse negócio de cristianismo, não está dando certo não. Então Paulo manda a carta para eles que eles não se apostatassem da fé, que eles deveriam perseverar, eles deveriam crer no sacerdócio expiatório de Cristo. Jesus tinha vindo, tinha vivido entre eles, havia morrido, mas disse que deixaria quem? O Espírito Santo, o Consolador. Assim como ele deixou, você não está só. Se você tem a sensação de estar só, é porque a sua comunhão está fraca. Se você tem aquela sensação de que está só nesse mundo cheio de injustiça, pessoas se suicidando a todo momento, a depressão predominando, pessoas que têm condição, mas não têm felicidade. Pessoas que têm beleza, mas têm um vazio que não pode ser preenchido. Pessoas que procuram em coisas se satisfazer, mas não conseguem. Pessoas que já passaram por vários relacionamentos, mas continuam infelizes. Pessoas que vêm para a igreja com anseio de ficar, mas não conseguem ficar. Sabe o que é que está acontecendo? É porque você aceitou Jesus, mas ignora a presença do Espírito Santo. E ele está aonde você o invocar. Ah, então eu não preciso de igreja? Precisa. Porque a sua presença na igreja, além de lhe fortalecer, fortalece o outro. Imagine se você vem aqui na igreja e você está sozinho. Você veio para a igreja no sábado pela manhã e chegou 9 horas, no máximo. Porque esse negócio de chegar depois da lição, isso é coisa de crente desconvertido, que não tem compromisso com Deus. Aí você chega 9 horas e você senta aí como você está. E não chega ninguém. Só o diácono abriu a igreja. E você está aí sentado. Você volta semana que vem? Não. Quanto menos pessoas vêm na igreja, mais munição Satanás tem para destruir a igreja de Deus. Cada dia que você deixa de congregar, é um pauzinho de lenha que você bota na fogueira do capeta para destruir a igreja de Deus. Você está se tornando combustível do inimigo. Você enfraquece a caminhada do seu irmão e automaticamente a sua. Não há estímulo para continuar, irmão Neitor. Eu não quero cargo. Você desestimula da fé. Porque a maior parte dos irmãos começa agora a ver o seu trabalho, nunca abre a boca para dar um elogio. Mas o primeiro aparente deslizo é o primeiro a criticar. Você faz uma programação na igreja, estou cansado, eu não vou não. Vou não. Não apoia o outro departamento. Mas no seu você quer que as pessoas apoiem. O seu departamento não é seu, é de Deus. Toda missão que é feita na igreja é para Deus. Toda programação é para Deus. Todo sermão é para Deus e deve ser para Deus. Todo líder de departamento, todo membro está aqui para honrar a Deus. Precisamos entender isso para fortalecer a nossa igreja. Igreja fraca, famílias fracassadas. Igreja morta espiritualmente, sociedade corrompida, filhos desgarrados. Como seu filho vai estar na fé firme se você está vacilando? Que exemplo. Que exemplo. Como vão para a igreja se você chega em casa falando mal da liderança? Como vão ouvir música da igreja se você só quer ouvir Zé Vaqueiro? Safadão. E aí? Você está entendendo? Que a igreja, ela precisa refletir Cristo. Você não é a igreja, mas você representa a igreja. Agora vocês reunidos, nós reunidos somos igreja. Amados, eles deveriam crer no sacerdócio expiatório de Cristo. Por conta das perseguições, muitos estavam esfriando na caminhada. Por isso, um dos motivos da carta era estimulá-los a não deixarem de congregar. Hebreus 10, 25 diz o seguinte, veja aqui, no capítulo 10,
e o versículo 25. Veja esse alerta de Paulo, do escritor aos Hebreus. 10, 25. Muito conhecido. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações ou advertências, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, Paulo percebendo que as pessoas, o escritor percebendo que as pessoas estavam inseguras, não queriam mais participar da missão de pregar o evangelho, estavam apostatando, afastando-se da fé. Ele disse que eles deveriam ficar espertos. Eles advertiam o povo a ficarem alertas. Quanto mais que o dia estava se aproximando. Mas o que era que Paulo estava falando com relação a esse dia? Hoje nós estamos falando que a volta de Jesus está se aproximando. Aí você fala, mas já essa conversa é antiga. E Paulo disse que o dia estava se aproximando. Paulo estava divinamente inspirado e ele estava se referindo, sabe o quê? À destruição de Jerusalém. 7 anos depois aconteceu isso. E muitos daqueles que afastaram-se da fé foram mortos na invasão da cidade. Muitos foram mortos. E aqueles fiéis foram poupados. Está na história. Não está na Bíblia, mas está na história. Leia os escritos, História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É um livrinho pequeno, é 1.300 páginas. Mas vale a pena. É enriquecedor. Quando o general Tito estava cercando a cidade, já tinha meses a cidade cercada, as pessoas já estavam comendo umas às outras. Houve um reboliço lá, que uma guarnição romana estava sendo atacada, e todos aqueles que estavam cercando a cidade fugiram, saíram, bateram em retirada para ir dar suporte às outras guarnições. Naquele momento, o portão da cidade, que tinha que ter mais de 20 homens para abrir, abriu sozinho. E os cristãos já sabiam que Jesus já havia dito que aconteceria, que eles deveriam fugir. Eles fugiram, e aqueles rebeldes ficaram para lutar. Mas aqueles que acreditavam que ali ia ser tudo destruído, foram embora. Foram poupados. E você? Vai ficar no mundo? Vai ficar na igreja, com um pé na igreja e outro no mundo? Você não está com um pé na igreja, está os dois no mundo. Essa igreja só vai prosperar na quantidade de membros, na adoração ao Senhor, quando nós entendemos verdadeiramente o propósito de ser cristão. Nós estamos no mundo, mas somos peregrinos desse mundo. Nós estamos de passagem. Mas é que infelizmente muitos pais, muitos adventistas do 7º dia, estão preocupados em formar o filho para o mundo profissional e acadêmico. Investem sim na educação dos filhos para valer, mas não investem na espiritualidade dos filhos. Aí quando o filho engrossa o cangote, o mundo lhe apresenta o atrativo, a fantasia, a ostentação, a luxúria, as músicas agradáveis aos ouvidos, os prazeres carnais, a bajulação por você ter um carrão, quer ter o melhor celular, não tem nem dinheiro para botar crédito, mas quer ter o melhor celular. E muitos e muitas fazem coisas que não podem nem comentar para ter essas coisas. Pessoas que já tinham, entre aspas, o conhecimento da verdade, agora querem viver na mentira. Naquele tempo, foi a perseguição, foi entender que a libertação não era a libertação de Roma, e sim do pecado. E aí você fala, mas eu tomei a decisão na igreja, eu me batizei, mas eu continuo desempregado. Eu me batizei, mas eu continuo com problema. Eu me batizei na igreja, mas eu continuo com dificuldades. Quem foi que te prometeu que ia passar as dificuldades? Quem foi que te prometeu que você ia se batizar e quando sair dali já tinha uma porta aberta para você trabalhar? Ninguém lhe prometeu isso. Mas a palavra de Deus te promete que se você for fiel, Ele vai te honrar. Se você for fiel naquilo que você diz que verdadeiramente, que você confessou quando você se batizou, que você testemunhou, que você jurou, se você procurar honrar, mesmo com suas limitações, Deus vai te honrar. Pode ser no comércio, pode ser no emprego, pode ser na vida pessoal, pode ser na saúde. Para de querer se inferiorizar, achar que você é pior do que todo mundo. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem uma cruz. Isso me lembrou a história de um rapaz
Não estava nem na mente essa reflexão, sabe? Tinha até outra aqui para falar. Mas me lembrou a questão de um camarada que estava seguindo um sábio, eram os aprendizes, né? E todos esses alunos do sábio carregavam-se uma cruz. Cada cruz tinha uma inscrição com seu nome. Mas esse murmurava demais. Sabe aquele crente murmurador que acha que meu pé está doendo, só o dele dói e só ele passa por dificuldade? Reclamava de tudo. Minha cruz é mais pesada. A de fulano é mais leve. Como é que eu esqueci do nome? Robert. Isso é o Robert Richard. A cruz de Robert Richard é mais leve do que a minha. E a minha é pesada. E só se lamentando. E então o sábio parou numa região de cavernas para pernoitar. E cada um colocava a sua cruz encostada na caverna e foram dormir. Um escuro, um breu, ninguém via nada. E ele disse: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou trocar minha cruz, porque a minha é a mais pesada. Eu vou pegar a mais leve. E estava tudo escuro, ele não sabia como pegar, e ele saiu experimentando. E pegava uma e disse: não, essa é pesada. Pegava outra, essa é pesada. Essa também é pesada. E de vai e volta, pega uma, depois ele chegou em uma e disse: parece que essa é mais leve, vou pegar. Quem quiser que se ferre, ficou a minha. Botou lá e foi dormir. De manhã ele vai levando a cruz. Aí ele lembrou: peraí, cada cruz tem o nome do seu dono. Deixa eu ver de quem é essa aqui. E quando ele olha, qual era o nome que estava escrito na cruz? O nome dele. Aí você acha que a cruz de Robert é mais pesada? Talvez a sua é mais leve. Cada qual no seu canto sofre o seu tanto. Não julgue o livro pela capa. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa, aparentemente uma casa bonita, mas ela tem uma cruz que você talvez não gostaria de carregar. Todos nós temos dificuldades. Enquanto vivermos nesse mundo, teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do Senhor. Amados, outro jovem perguntou: pastor, eu preciso de igreja? Eu não preciso de igreja para ser salvo. O pastor disse: não. Ninguém precisa de igreja para ser salvo. Nós precisamos de Cristo. Então por que ir à igreja? É como você atravessar um oceano, meu jovem. Como assim, pastor? Imagina que você quer atravessar o oceano em um bote salva-vidas, aquele barquinho inflável. É quase que impossível, não é? É, pastor. Mas imagine que você está num navio gigantesco, todo reforçado, na companhia de várias outras pessoas e com uma grande tripulação. É mais fácil. Ele disse: é. A igreja é o navio. E você sozinho é você num bote. É cilada. Dificilmente você vai conseguir. O oceano é grande. Precisamos de estabilidade. Amados, existem vários meios que o inimigo usa para nos enfraquecer na caminhada cristã. Pode ser uma ofensa, uma indiferença. Talvez você faz e nunca é reconhecido. Nunca tem reconhecimento. Só ouve críticas. E ainda é visto como alguém aparecido em meio à igreja. Alguém que quer ser dono da igreja, não é assim? Ninguém faz. Mas tu faz, é criticado. A indiferença começa a predominar. Aí você enfraquece. Você quer desistir. O inimigo vai lhe tentar onde você estiver, ou dentro ou fora da igreja. A diferença é que dentro da igreja você vai estar fortalecido e fora você vai estar fracassado. Amados, todos que estão fracos na fé começaram negligenciando a comunhão em casa. Não leem a Bíblia de forma sistemática, não estudam a lição, não oram por amor e gratidão a Deus, oram só quando precisam ou por mera obrigação. Não oram, não conversam com Deus, babujeiam. Repete as mesmas palavras. Como no passado, não estou desfazendo da oração católica que a gente orava: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pá, dormia. Nem sentido nenhum, não estou zombando, mas é uma oração repetitiva, uma reza. Muitos cristãos estão fazendo assim. Estão orando por conveniência ou por obrigação, não por amor e gratidão. Por isso que nada acontece na sua vida. Vai ser sempre um crente fracassado. Está brincando de ser crente. Que bom seria que falássemos como o salmista Davi no Salmo 122:1, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Se você não se sente feliz em vir à igreja, ore, clame por fé. Esse desânimo é a investida do capeta para tentar te destruir. Essa inércia espiritual, essa mornidão espiritual é a investida do inimigo. Ah, dá domingo você está cansada. Quarta-feira eu não posso ir. Eu cheguei cansado do trabalho. Imagina se todos dissessem que está cansado. Viriam para a igreja hoje de manhã? Não. É para estar cansado. Eu tenho certeza que tem gente cansada aqui. Mas vieram. Na quarta-feira, misericórdia. Tem igreja que fala a verdade. É só os bancos e o microfone. Domingo à noite, eu tenho que comer uma pizza com a família. Eu tenho que ir fazer um lanche. Vai no sábado à noite, crente. Domingo é para congregar. Aí você quer as bênçãos de Deus, quer se servir das bênçãos de Deus, mas não quer carregar a cruz? E se para você vir na igreja no domingo, na quarta, e chegar cedo na igreja no sábado, é carregar uma cruz, você vai para o inferno. Você não está convertido. Você só é crente. Não teve conversão, não é cristão. O seu desestímulo é munição para o capeta enfraquecer a fé do teu irmão. É joio na igreja. Amados, como eu disse, esse desânimo não é de Deus, ele vem do inimigo para tentar destruir sua fé. Chegue a tempo das programações. A sua ausência na igreja não entristece só os irmãos. Chegar sempre atrasado na igreja é fazer descaso com a obra de Deus. É desconsideração com os irmãos. Por que eu estou falando isso aqui? Acha que é só o problema de Lagoa das Pedras? Que eu tenho certeza que deve ser também? É de muitas igrejas. Eu tiro por mim, eu vou dizer um dia desse eu não estava fazendo isso, Marcos. Eu estava chegando na igreja 9h30. Chegava lá, a lição estava acabando. Já era hora de passar a lição. A escola sabatina já estava acabando. E eu sou professor de lição. Teve um dia que eu discuti com o ancião. Eu digo, para aí, por que agora? Porque o horário. Eu digo, não, mas era para ser mais tarde. Não, é 9h30 para começar a passar a lição. É 9h30. Aqui tudo é para programação começar cedo. Tudo no horário. Ah, mas não tem negócio de ter igreja. Tem que fazer tudo o mais cedo possível. Porque quando dá 11h30 já vai meio-dia, tá vendo? Você já quer ir para casa comer a boia, não quer? Me entregaram era mais de 11h10, não foi? Tá certo ou não? Tá errado! Se todo mundo chega no horário, a lição tinha acabado cedo. A escola sabatina também. O pregador ia encerrar mais cedo. A sua negligência faz com que eu também negligencie. Você entendeu? Vira uma bola de neve. Vira um estupim aceso que sai queimando, um fogo de monturo, destruindo tudo, por conta da negligência de um. Então nós temos que ter compromisso com Deus. Se quisermos receber as bênçãos do céu, temos que fazer a nossa parte. Temos que ter responsabilidade. Alguns dizem que sua comunhão é pessoal. Bem verdade que não devemos ir à igreja só para termos um encontro com Deus. Não. Isso você faz até em casa. Se você vir só na igreja, dizer que só tem um encontro com Deus, quando vem na igreja, que crente você é? É assim? Devemos ir à igreja para termos um encontro com os irmãos na presença de Deus. Isso se chama comunhão e união. Afinal, não somos todos membros de um só corpo? Como Romanos diz, que todos nós somos membros de um só corpo, cada um com sua função. Nenhum membro pode exercer função qualquer que seja fora do corpo, muito menos fora da cabeça que é Cristo. A fé é individual, sim, e é fundamental uma fé individual, mas precisa ter comunhão coletiva para ser provada. Afinal, Tiago 2,14 diz que a fé sem obras é morta. Então, se provar fé é através de união, comunhão e ação, ou seja, se isso é obras, como você está provando a sua fé? Só porque tem o nome nos registros da igreja? Adianta ter o nome no livro da igreja e não ter no livro do céu? Você é servo do Deus vivo. Você frequenta a igreja do Deus vivo. Você é membro dessa igreja. Esse negócio de crente está todo dia, presta bem atenção aqui,
sem compromisso. Mas todo dia inventando um passeio para não ir para a igreja. Um compromisso, é um casamento, é um aniversário, é um churrasco, é os cambau a quatro. Tome vergonha, você tem um compromisso com Deus. Deus não pode ser secundário na sua vida. É primeiro Deus, nas primeiras, durante e nas últimas horas do dia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sabe por que não está sendo acrescentada? Precisa responder, não? Porque não está buscando Deus em primeiro lugar. Aí muitas igrejas estão pendengando. Muitos maridos não vão se batizar porque a mulher não dá exemplo. Muitos filhos não vão ficar na igreja porque os pais não dão exemplo. É uma mornidão espiritual dentro de casa que está contaminando a igreja. Contamina o bairro, contamina a cidade. E o que é que está acontecendo? Satanás dando risada, batendo palma. Eu estou destruindo a igreja e vocês nem percebem. Para que ler Bíblia? Você já leu tantas vezes? Para que lição? Não. Ele faz isso para quê? Para você ficar fraco espiritualmente e começar a valorizar tudo aquilo que é fútil, que não vai somar de forma positiva. Quantas pessoas trocaram Cristo por pessoas? Trocaram Cristo por coisas e não tiveram oportunidade de voltar atrás. Amados, nós precisamos viver na presença de Deus, em casa, na igreja, no trabalho, seja lá onde for. Nós precisamos exaltá-lo. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma ilustração tanto quanto engraçada. Vai ter um louvor especial? Se quiser, pode se preparar. Conta a história de um homem, quem usa óculos aqui como nós sabe, que ele estava com dificuldade para enxergar. E ele disse, eu vou no oculista para fazer um óculos. É uma ilustração. Em ilustração, boca fala, olho fala. Claro, lógico que boca fala, né? Nariz fala, olhos fala, orelha fala. Objetos inanimados falam. E então os olhos dizem, eita, vou ter agora como funcionar bem, porque o meu Senhor vai colocar uns óculos. Mas o nariz reclamou e disse, não. Você vai botar um negócio em cima de mim só para você ficar de boa? Eu não aceito. E a boca dizia, isso mesmo, não aceito não. Ele é muito folgado. E a orelha lá atrás, imagina eu segurando esse peso aí por tua causa. Problema teu, meu irmão. Se tu não está enxergando bem, o problema é teu. Eu não quero esse negócio em cima de mim. E o nariz também. Eu também não quero. E começou aquela briga, sabe? Aquela picuinha igual o crente besta, que brinca todo dia. Qualquer coisa. E aquilo foi irritando, o homem foi irritando. E aquela conversa, um falava com o outro. Eu não aceito, outro eu não aceito. E os olhos começaram a chorar. E disse, não, mas eu preciso. Senão não tem como eu funcionar direito. Problema seu, meu irmão, não é meu. Eu não aceito. Então esse homem chega lá e manda cancelar os óculos. Cancela os óculos, eu não vou querer mais os óculos. A orelha reclama, a nariz reclama, a boca fala. E os olhos ficam tristes. Mas o homem estava com dificuldade de enxergar. E quando ele vai caminhando, ele tropeça, cai, bate a cara no chão, quebra o nariz, quebra a boca, rala as orelhas. E os olhos choram. Todo mundo sofreu. O teu problema, irmã, também é meu. O teu problema, Vitor, é meu. Nitor. Não fique indiferente ao problema do teu irmão, porque ele pode ser teu. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela tem que se sensibilizar um com o outro. Essa missão não é só sua, não é só dele. Alguém pode estar olhando para você e falar, eu vou tomar a decisão porque... Jonas? Como é o nome? Dilon. Tomou a decisão. Um camarada daquele não precisava de igreja, mas se ele precisa, eu também preciso. Então eu vou para a igreja. Então a tua presença na igreja fortalece muitas pessoas. A sua vida na igreja ao sábado, no horário, domingo à noite e à quarta-feira, vai estimular muitas pessoas também a tomar decisão. O teu marido, o teu filho, o teu vizinho, eles estão olhando para você. Como eu tenho dito, você pode ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Você pode ser o único elo entre Deus e o mundo para as pessoas. Ou melhor, entre a salvação e Deus. Você é o elo que liga as pessoas a Deus, ou você é o que afasta as pessoas de Deus?
As suas atitudes é que vai definir o que é que você tem sido. Nós somos igreja. E se somos igreja verdadeira, temos que nos sensibilizar com a obra do Senhor. Sermos fiéis, sermos participativos e perseverantes. Que Deus abençoe a todos. A irmã vai cantar e eu estarei encerrando com a oração. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Perdoa, por favor, Pai, a nossa fraqueza, a nossa morridão espiritual. Muitas vezes negligenciamos, Senhor Deus, a missão que o Senhor nos confiou. Nós sabemos que os dias estão abreviados. E o Senhor partiu, o Senhor se encontra nas nações celestiais. O Teu Filho está intercedendo por nós. Mas o Senhor tem estado em nossa presença na pessoa do Teu Santo Espírito. E às vezes que sofremos é porque não solicitamos, não buscamos a Tua presença. Às vezes a cruz se torna pesada porque achamos que estamos só. Ou às vezes é porque Te abandonamos, negligenciamos a comunhão diária que deveríamos ter contigo. E nós Te pedimos, Senhor Deus, não porque há mérito em nós, mas porque cremos na Tua misericórdia, que o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada. Está se iniciando um novo ano, Pai. Passamos por muitas dificuldades nesse ano que está terminando, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muitas pessoas partiram, muitas vieram. E enquanto vivermos aqui nesse mundo, assim como está dito na Tua palavra, como foi dito, que teremos aflições, mas também diz que devemos permanecer em Ti e termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também iremos vencer. E eu Te peço em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor fortaleça essa igreja, a liderança dessa igreja, cada irmão, do menor ao maior, que o Senhor possa dar força dos altos céus, e que eles possam entender, Senhor Deus, que a missão confiada a cada um deles é pregar o Evangelho, é congregar nos dias de culto, é partir para a ação, porque não tem como provar fé sem ação. Não existe cristianismo sem união, sem comunhão. Por favor, Senhor Deus, nos capacita para as mansões celestiais, para que possamos viver dias agradáveis aqui, mesmo em meio às dificuldades, mas que possamos ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Eu Te agradeço por tudo e Te peço, fica conosco, nos guarda e nos protege, suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero desejar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, um Feliz Natal. Não importa a data, o importante é a essência do Natal, o nascimento de Jesus. Independente qual seja a data, nós sabemos que só Ele é quem pode ser por nós. Que todos os dias possa ser Natal em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.